Olá, eu sou o professor Felipe Aron. E aí, será que os vikings chegaram na América? Hoje eu vou te dar 5 dicas sobre os vikings e vamos juntos responder a essa pergunta. Primeira dica: o que afinal são os vikings? Eles são o povo nórdico entre os séculos 8 e 11. O povo lá da Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, que vivia em terras muito frias e que por conta da má qualidade do solo deles para a agricultura e da população crescendo lá na terra deles, muitos resolveram ir embora em barcos atrás de saques ou de comércio ou ainda para colonizar novas terras. Eles eram grandes navegadores, em parte porque na sua região de origem havia madeira de grande qualidade e também porque eles tinham a manha de fazer uns barcos que eram resistentes contra as tempestades do ar. O mérito deles é que eles conseguiam fazer grandes navegações sem sequer usar a bússola, porque nem existia. Eles também eram considerados grandes guerreiros. Há um tipo de guerreiro viking que a gente chama de berserk. As lendas dizem que esses caras bebiam bastante antes de ir pra guerra, porque assim eles já estavam anestesiados e nem iam sentir dor. Eles iam totalmente pro ataque, sem quase nenhuma proteção, e pra eles a melhor defesa era realmente o ataque. Dá pra ver aí na imagem que esse tipo de soldado era bem agressivão mesmo, né? Bom, então vamos lá. A dica 2. Agora eu vou falar algumas características da sociedade viking. Pessoal, os vikings e os nórdicos em geral são um povo germânico. Eu tenho já um vídeo no qual eu falo sobre os povos germânicos e não vou falar aqui tudo de novo. Então assiste lá aquele vídeo se você quiser e eu vou falar só de coisas que são especialmente dos vikings. Eles gostavam de comer muito pão, manteiga, carne de javali, de veado, de cervo e também de urso. Eles eram grandes mercadores, principalmente de escravos, que eles vendiam muito lá para o Império Bizantino e para os árabes, que às vezes iam até lá os vikings para buscar. Isso daí incentivou a criação pelos vikings lá da Suécia do Reino de Kiev, que é um reino ancestral aí da Rússia. Para você ver como esses vikings eram grandes comerciantes, foram encontradas já na Suécia mais de 50 mil moedas antigas árabes. Além até de estátuas do Buda. Como que os caras foram trazer isso lá da Índia? Os vikings praticavam sacrifícios humanos, principalmente de criminosos, mas também de escravos e de crianças. É que eles diziam que a criança, pequena principalmente, ainda não tinha muito vínculo com a sociedade. Para eles era mais fácil sacrificar uma criança ali que tem poucos anos de vida do que uma pessoa que já é casada, que já está bem integrada na sociedade, entendeu? Os vikings daquela época acreditavam que isso ajudava a reduzir conflitos. Por exemplo, às vezes muitas famílias brigavam entre si e aí eles resolviam com a ideia de que você pode sacrificar não sei quem lá da outra família e aí tá tudo certo. Fazer o que, né? Não havia sistema judiciário ainda. Por outro lado, as mulheres vikings tinham muito mais liberdade e poder do que nas outras sociedades aí da época. Porque os caras pegavam os barcos e iam viajando por aí, então as mulheres meio que tomavam conta da cidade inteira. O homem que de repente não gostava muito de participar dessas guerras e tal, que era mais pacífico, ele acabava sendo tratado como uma mulher. Grandes guerreiros vikings gostavam de ter o seu funeral em navios funerários. Pegavam o cara, os pertences dele, às vezes o cachorro, o cavalo favorito dele, colocavam tudo no navio, tacavam fogo e deixavam o navio correr pelo mar. Eles acreditavam que quando o corpo queimasse totalmente, o espírito do cara ia para um paraíso chamado Valhalla. E da mesma forma, os guerreiros que lutavam na guerra tinham sempre a ideia de que eles deviam morrer lutando e não ser covardes. Porque se eles morressem lutando, as valquírias iriam buscá-los para levá-los para o Valhalla. Bom pessoal, é agora a dica 3, as cidades.
os vikings fundaram muitas cidades, como Hedeby, na fronteira entre Alemanha e Dinamarca, Uppsala, na Suécia, York, na Inglaterra, e também colonizaram muitas outras, como Dublin, na Irlanda, que quando eles encontraram era uma simples aldeia e eles transformaram em uma grande cidade portuária e comercial. Além também do norte da França, toda a ilha da Grã-Bretanha, na Islândia, na Groenlândia. Então, como vocês podem ver, os vikings espalharam sua influência por várias partes da Europa. Pô, professor Felipe Aron, mas e esse papo de que os vikings chegaram na América? Eu entrei nesse vídeo só pra saber disso. Você tá falando e não chega nesse assunto? Calma, Palomino, agora é que eu vou falar disso. Vamos para a dica 4. Vikings no Canadá. No século X, houve um viking chamado Eric o Vermelho, às vezes chamado também de o Ruivo. Esse cara vivia lá na Noruega com sua família. Então, algum dia, quando ele tinha já uns 30 anos, ele e seu pai se meteram numa grande treta no qual eles acabaram matando umas pessoas, e aí a Assembleia de Guerreiros julgou que eles estavam errados e que eles tinham que ser expulsos da Noruega. Então os caras pegaram o barco e foram lá pra Islândia. Uma vez na Islândia, esse Eric tava montando sua casa e tal, né, arrumando direitinho. Aí ele arrumou uns escravos, só que esses escravos arrumaram uma treta também, e aí um vizinho foi lá e matou o escravo dele. Então ele ficou bravo, e aí ele bateu lá na porta do vizinho para tirar satisfação e acabou matando o vizinho. Aí teve novamente a Assembleia dos Guerreiros e esse Eric o Vermelho foi expulso da Islândia. Então o cara, né, persona não grata em todos os lugares, não tinha mais pra onde ir, pegou seu barco e foi navegando, e aí ele acabou encontrando o local que a gente conhece hoje como a Groenlândia. E aí ele foi muito esperto, que mostra a capacidade de comerciantes, de negociadores dos vikings. Ele viu essa terra, vocês sabem, né, qualquer um que vê um mapa mundi sabe que a Groenlândia é mó terra de gelo, quase inabitável. Só que ele queria fazer uma média com a galera na Islândia, ele queria ter o direito de voltar, então ele voltou para a Islândia e inventou um nome para a Groenlândia, chamou ela de a Terra Verde, por isso Groenlândia em inglês é Greenland. Ele falou, achei a Terra Verde, a terra da hora, aquele local, né, planta qualquer coisa e nasce. Aí ele conseguiu enganar meia dúzia de trouxa lá, os caras foram lá pra Groenlândia, e uma vez que estavam lá, tinha mais como voltar, né? Aí ele acabou ficando lá na Groenlândia e tal, ele teve um filho, o Leif Erikson, que mostra um outro lado do povo viking. Os vikings aos poucos foram se tornando cristãos, porque eles foram adotando o modo de vida da galera que eles invadiam aí. Esse Leif Erikson começou a tentar cristianizar aí, converter, evangelizar a Groenlândia. E aí esse Leif Erikson foi o cara que acabou pegando o barco para conhecer a região em volta e acabou chegando lá no Canadá. Isso é comprovado aí pelos estudos arqueológicos. Ele chegou em um local bem ao norte do Canadá que ele deu o nome de Vinland, a terra das vinhas, né, a terra das uvas. Ele tinha o mesmo senso de marketing que o pai, né, pelo visto. Essa Vinland não tinha nem 100 pessoas, vilazinha ali que ele estava fundando. Aí chegaram os índios e botaram esses caras para correr. E aí acabou o sonho dos vikings lá no Canadá. E agora eu quero encerrar com a dica número 5, a periodização dos vikings. Podemos dividir os vikings em dois períodos. O primeiro começa em 793, o primeiro ataque viking a um mosteiro lá na Inglaterra. Os vikings adoravam atacar mosteiros, monastérios, porque eles sabiam que os monges lá da região não sabiam brigar muito bem e eles guardavam geralmente muita riqueza e produtos de qualidade. Então eram os alvos favoritos dos vikings. Essa fase de saques e tudo mais vai até cerca de 950. Nessa fase, os vikings até colonizaram algumas regiões e o auge dela é a colonização da Islândia, mas ainda assim era um povo
povo dividido em várias pequenas sociedades. Já de 950 até 1066, nós temos a segunda fase dos vikings, quando eles começam a se inspirar na Europa cristã e fazer reinos maiores entre eles, se unificar, e também começam a se tornar cristãos. É o final da era viking em 1066, quando nós temos a batalha de Stamford Bridge, que é quando o último grande rei viking, Harald Hardrada, tenta invadir a Inglaterra e é derrotado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vou ficando por aqui. Se inscreve no meu canal e curte a página do canal no Face. Falou, meus amigos!